Oi, pessoal. Nos vídeos anteriores, a gente discutiu como implementar algoritmos que resolvem o problema de busca em uma sequência, implementada em um vetor. Nós vimos dois algoritmos principais: o algoritmo de busca sequencial e o algoritmo de busca binária. Nós vimos que para resolver esse problema, os dois algoritmos eles têm mais ou menos a mesma estrutura. Eles têm um laço, um loop de repetição, e dentro deste laço, os dois algoritmos executam três operações. Eles selecionam um pedaço da memória, um item da sequência, acessam o valor desse item e comparam o valor desse item com o valor-chave que está sendo buscado nessa sequência. Se encontrar o valor, termine-se a busca e retorne o valor verdadeiro. Se não encontrar, continue a busca, realizando novamente esse ciclo em outra posição. Mas nós vimos também que os dois algoritmos utilizam estratégias diferentes para escolher quais são as posições que vão ser selecionadas a cada ciclo. A busca sequencial começa na primeira posição, depois vai para a segunda, para a terceira e assim em diante. Ou ao contrário, começa na última, vai para a penúltima e vai descendo até a primeira. Enquanto que a busca binária, ela seleciona a posição do meio e ela avalia se o elemento-chave é menor ou maior que aquela posição. Lembrando que a busca binária, ela assume que o vetor está organizado de uma maneira ordenada. Então, sabendo disso, se a chave de busca for maior do que o valor que eu encontrei na metade do vetor, eu sei que, se a chave estiver no vetor, ela estará na segunda metade. Caso contrário, caso a chave seja menor do que o valor encontrado na metade do vetor, então eu sei que a chave de busca, se estiver no vetor, estará na primeira metade. Agora, qual desses dois algoritmos é melhor? Se eu tiver que implementar um algoritmo de busca, qual escolher? A busca sequencial ou a busca binária? Eu apresentei esses dois algoritmos, que são bastante simples, com o intuito de introduzir vocês ao conceito de análise de algoritmos. Análise de algoritmos é a atividade de avaliar a qualidade de um algoritmo na resolução de um problema e nos permitir, assim, de uma forma objetiva, comparar diferentes algoritmos que resolvem exatamente o mesmo problema. Nesse curso, nós não vamos entrar em muito detalhes sobre todas as técnicas de análise de algoritmos. Isso é uma área da ciência da computação bastante vasta e que quem continuar no curso vai ver com mais detalhes. Meu objetivo aqui é mais que vocês entendam a importância desse tipo de análise, vocês saibam interpretar os diferentes nomes que surgem quando você está comparando um algoritmo a outro. Por exemplo, eu sei que a busca binária ela é logarítmica. Eu sei que esse algoritmo me dá uma solução quadrática. O que significa isso? O objetivo dessa aula e das próximas duas é que vocês tenham um entendimento melhor sobre essa terminologia e que vocês possam, assim, entender qual que é o comportamento de diferentes algoritmos para diferentes problemas. Aqui nesse curso, nós vamos se preocupar com dois aspectos importantes da análise de algoritmos. Nós queremos saber, qual é o desempenho de um algoritmo para resolver um problema. Isso é, quanto de recurso é necessário para que um algoritmo consiga me dar uma solução para um problema. Lembra quando a gente estava discutindo como funciona um programa de computador? Que nós falamos que o processador ele é capaz de processar várias instruções numa sequência. Ele leva um tempo para processar cada instrução. Então você tem uma quantidade limitada de instruções que o processador consegue processar numa quantidade de tempo.
Quanto maior o número de instruções, mais tempo vai levar para te dar uma solução. Então, uma forma de comparar algoritmos é saber quantas instruções que um algoritmo precisa realizar para te dar uma solução a um problema. Quanto menos instruções que o algoritmo precisar, mais rápido você vai conseguir a solução do seu problema. E o menor custo de tempo e o menor custo de recursos. Para executar cada instrução, você está gastando também energia. Um outro recurso importante que os programas podem utilizar é a quantidade de memória que um programa precisa para conseguir resolver o seu problema. Lembra no problema de busca, quando eu falei sobre a busca em um espaço não organizado, no jogo de cartas? Se eu quisesse guardar cada carta que eu já visitei, eu precisaria de uma memória do tamanho do número de cartas. Em comparação na busca sequencial, ao assumir que todas as cartas estão em uma linha, eu consigo, com apenas um número, dividir o espaço entre as áreas que eu já avaliei e as áreas que eu ainda vou avaliar. Então, uma usa mais memória que a outra. Isso é uma outra análise importante na análise de algoritmos, mas que nós não vamos olhar com tanto detalhe. Nós vamos focar na análise de desempenho de tempo. O outro termo que se utiliza para referenciar esse tipo de análise é análise de complexidade. A complexidade de um algoritmo. E a gente vai entender melhor isso na próxima aula. O segundo aspecto de análise de algoritmos que nós vamos trabalhar é o de avaliar quão boa é a resposta que o algoritmo te fornece para uma instância de um problema. Veja, quando eu estou falando de desempenho, não me importa se a resposta obtida, se a solução é correta ou não. O que me importa é o número de passos necessário para obter essa solução. A segunda análise, não me importa quanto tempo se leva para obter a solução de um problema. A minha preocupação é: será que a solução do meu problema é correta, considerando a definição desse meu problema? Então, o que nós vamos fazer nos próximos 2 vídeos é, utilizando os 2 algoritmos de busca, que a gente tem a definição bem definida, né? Que se a chave se encontra na sequência, a função deve retornar verdadeiro. Se a chave não se encontra na sequência, deve retornar falso. Então, o que nós vamos utilizar os 2 algoritmos que nós estudamos, que é a busca sequencial e a busca binária, para tentar comparar os dois quanto à complexidade ou desempenho, qual é o número de instruções que são necessárias para que cada um dos algoritmos me dê uma solução. E 2, nós vamos avaliar, será que eu tenho alguma garantia de que a solução desses 2 algoritmos são corretas, de acordo com a definição, para todas as instâncias do problema? Quais são as técnicas que eu posso utilizar para realizar essas 2 análises? Basicamente, eu tenho 2 opções. Para algoritmos mais simples, como esses que nós estamos trabalhando nessa disciplina, eu posso utilizar análise matemática através, por exemplo, da dedução de fórmulas ou provas matemáticas. Essa forma de análise é uma forma mais robusta, porque eu consigo ter garantias de que a complexidade vai ser exatamente essa e também de que aquele algoritmo ele sempre resolve o problema desta forma. Mas nem todos os problemas são tão simples assim. Mas nem todos os programas são tão simples quanto esses 2 que nós estamos avaliando. Alguns problemas nem mesmo têm uma definição tão completa como essa do problema de busca. Por exemplo, se eu faço um sistema para usuários de um supermercado fazerem compras online, qual é a definição formal do funcionamento do sistema? Existe toda uma área de engenharia de software de requisitos que vai
é tentar construir essas definições. Mas não é tão simples. Da mesma forma, há programas tão complicados e com tantos aspectos diferentes, como, por exemplo, um jogo de computador, que é difícil, usando apenas a matemática, achar uma expressão analítica que te diga quão bom é um algoritmo ou um outro. Para esses programas mais complicados, a gente pode usar uma outra estratégia que a gente chama de análise empírica. Empirismo, análise empírica, ela se relaciona à observação. Em vez de utilizar uma análise matemática pura, eu utilizo uma análise estatística. O que eu posso fazer, em vez de analisar o desempenho de um algoritmo calculando, derivando uma equação que me diz o número de operações que esse algoritmo vai gerar, eu posso realizar uma implementação desse algoritmo e rodar com muitas instâncias e tirar as estatísticas, e a partir das estatísticas derivar qual que é a expressão que diz o comportamento desse programa. Para quem é gamer ou joga com jogos, esse é o princípio, por exemplo, do benchmark. O benchmark é uma análise de software, é uma análise de algoritmo, é uma análise de desempenho de um programa. E ela te dá um número bem claro. Olha, nessa condição, com este hardware, esse programa tem esse nível de desempenho. Isso é uma forma de análise de complexidade. Obviamente, numa situação fixa. Mas você pode, por exemplo, construir um algoritmo e variá-lo de diversas formas, para, assim, obter uma expressão que te diga, olha, se você deixar o seu problema mais complicado, o desempenho do seu programa vai evoluir de tal forma. Já para a análise de completude, a análise de quão bem a sua implementação, o seu algoritmo implementa ou te dá soluções para a definição do seu problema, em implementações difíceis ou com definição não tão clara, como o uso de um software de compra online, eu tenho toda uma área de análise conhecida como testes. Os testes que principalmente o pessoal que vai para a área de engenharia de software vai trabalhar bastante, consiste em apresentar diversas instâncias de um problema e, numa condição prática, obter soluções para esse problema utilizando uma implementação do software. E, utilizando estatísticas, obter uma avaliação se o programa resolve ou se ele não resolve o problema. No próximo vídeo, a gente vai discutir em mais detalhes e de uma maneira prática como que a gente avalia o desempenho dos dois algoritmos de busca que nós vimos. E a gente vai discutir um pouquinho também como que a gente pode realizar a mesma avaliação, mas utilizando uma estratégia empírica. No vídeo seguinte, nós vamos utilizar os mesmos algoritmos, mas nós vamos fazer uma análise formal sobre a completude ou a corretude desses algoritmos. E a gente também vai discutir um pouquinho sobre como que podemos utilizar testes para avaliar se esses algoritmos dão respostas corretas ou não de acordo com a definição. Então, até o próximo vídeo.
e que vocês saibam interpretar, interpretar, que vocês saibam, mas nem todos os problemas, nem todos os tentar